sobre o comando que Deus deu a você referente às decisões da sua própria vida. É importante, porque na verdade todos nós temos todos os dias o que escolher, o que deixar de escolher, fazer, o que não fazer, como fazer, a maneira como devemos fazer, como devemos agir, se vamos, se não vamos, se agimos, se não agimos, se respiramos ou não. Tudo depende, na verdade, da gente. E Deus nos deu essa capacidade. E nós vamos entrar nisso hoje. Eu creio que vai vir com uma grande direção. E vai ver que você pode mudar qualquer circunstância numa decisão certa, uma tomada de decisão certa. Que Deus vai estar ali no controle. Amém? Para isso, eu quero começar falando de um assunto básico que eu já iniciei, que é o Mateus capítulo 7, do versículo 24, quando o Senhor Jesus fala sobre os alicerces, né, que nós temos que fazer, os alicerces que nós temos que construir, aonde construímos, como alicerçamos, e assim vai. São detalhes aí super importantes, mas que estão diante de nós. Toda direção tem que ser vinda de Deus para tudo que nós vamos fazer. Às vezes parece até exagero falar assim, viu gente? Mas é uma verdade. Não atravesse a rua sem direção. Até uma coisa banal, aparentemente, né? Atravessando, estou exagerando um pouquinho no exemplo, mas é muito necessário. Uma vez eu ouvi até mesmo, irmãs, não varrem a casa, não, os homens também hoje podem dizer, sem a direção de Deus, porque isso nunca pode acontecer. É exagerado falar assim, porque é o dia a dia. Mas muitas vezes a gente está tomando decisões muito mais sérias sem a direção dele. Estamos colocando as nossas vidas ou deixando permanecer algumas situações, emoções, e assim vai, aonde só está trazendo prejuízo. Não só financeiro, não, mas emocional, conjugal, familiar, humano, no geral. Por isso que é importante nós vermos isso aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24, os dois alicerces. Todos acharam, pessoal? Então tá bom. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Bom, nós temos aqui bem simples dois modelos de tempestade, gente. E os dois são idênticos. A tempestade é idêntica. O que muda é a consequência. Mas a consequência é baseada nas nossas atitudes, onde então alicerçamos a nossa caminhada, a nossa vida. Não falo só um momento ou uma área, mas num todo. Aqui, então, a Bíblia está dizendo sobre o alicerce, que é conhecida essa passagem, né, muito conhecida nossa, sobre a rocha, e tem aquele alicerce que é sobre a areia. Quando falamos sobre cavar e alicerçar, nós estamos falando sobre ir mais profundo. Quando se fala rocha, nós estamos falando sobre descer além da areia, das pedras, para chegar num firmamento maior. Não é só uma pedra, que normalmente quando a gente fala sobre colocar sobre a rocha, a nossa cabeça, tá? Não todos, mas que só quem entende sabe, nós já construímos assim, então tem que colocar a casa sobre um rochedo, alguma coisa assim do tipo. E não é. O local de se edificar talvez seja até o mesmo, só que quem edificou cavou um pouco mais e chegou na rocha. Exige um pouco mais de tempo, quando se fala de alicerce na rocha, exige um pouco mais de esforço. Em alguns casos de construção, exige um pouco mais de dinheiro, porque vai ter que investir um pouco mais. Então exige mais de você, exige mais de mim. Só que nós estamos falando de um alicerce que permanece. Agora tem aquele que não foi prudente, que, alicerçou até onde pôde.
É o famoso, vou levar com a barriga. Já ouviram falar essa expressão popular aí que existe? Vou ver até onde dá. E aí no alicerce, na onde realmente tem que colocar, a casa do lado de fora, gente, quando você olha assim, você vê duas pessoas. As duas buscam, as duas oram, as duas dizimam, as duas ofertam, as duas até jejuam. Só que tem uma que não faz além de obrigação e a outra faz com prazer. Então aí você vê que quando vem a tempestade, você vê a diferença. Você já conheceu alguém, por exemplo, numa luta que fica desesperado? Não precisa falar se já ficou, tá? Não é o foco, não. Mas esse tipo de desespero mostra onde você está edificado. Porque às vezes a luta também veio para o seu irmão do lado, quando se fala assim neutro, tá? E ele não ficou tão abalado quanto. Então aí é importante. É ali que a gente vê aonde que está alicerçado a nossa vida. Então, até onde a gente vai colocar? Porque vamos falar não do alicerce, tá? Nós vamos falar das tempestades. Que elas vêm. Só que assim como elas vêm, elas têm que passar. Todo mundo concorda? E quando passar, sua casa tem que estar de pé ou caída? De pé. E esse é o nosso foco hoje. Porque muitas coisas que não estão dando certo na vida de alguns, não de todos, é porque nós não estamos deixando realmente a nossa casa onde tem que ser colocada, a nossa vida onde não tem que ser colocada. E às vezes deixamos algumas coisas dentro do nosso habitat, que é o nosso corpo, nosso coração, que faz um mal tremendo, gente. E a gente precisa tirar isso rápido, porque na verdade nós somos o capitão da nossa vida. Deus é o capitão de todos, mas Ele nos deu autonomia para definir, para falar, para andar, para tomar decisão. Nos deu autonomia para comprar, nos deu autonomia para não comprar. Ele nos deu. Se nós perdemos o controle é outra história, mas Ele nos deu. E é nisso que a gente vai se apegar. Eu falei hoje já no culto, só vou passar um pouco por cima para falar também de Jonas, que explica um pouco melhor sobre isso, né? Que o foco, na verdade, não é o Jonas em si, mas é o capitão do navio. E nós vamos ver por que o capitão, quando eu falo desse assunto assim. Jonas, capítulo 1, tá, gente? Eu vou fazer a leitura, aproximadamente até o versículo 6 e 7, aí já dá para entender. Depois a gente vai para outra parte da Bíblia, que vai fortalecer a sua fé. Com qual intuito, gente? De fazer vocês acertarem e quando acertarem, saberem que estão edificados na rocha. Tiveram que cavar um pouco mais, chegar aonde realmente tinha que chegar, sabe? Teve que passar alguns obstáculos, empenhar um pouco mais de tempo, empenhar um pouquinho mais de paciência, sabe? Sobre tudo aquilo para poder estar firmado. Jonas, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3 agora. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas, consequência, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande o que, gente? Tempestade. E aí o interessante, aí o navio estava para quebrar-se. Se eu parasse aqui, é simples de entender, dá para pensar, Jonas é o culpado de tudo. De certa forma faz parte sim da culpa. Porém, ele pagou a passagem. Normalmente, ele não foi um intruso, sempre explico assim, quem já ouviu me perdoe repetir, mas ele pagou legalmente, ele entrou naquele navio. Ele não foi alguém que burlou nada. A Bíblia deixa isso bem claro, é só ler aí toda a estrutura da mensagem. Jonas, pois, fugiu de diante da face do Senhor e desceu para Jope, onde pagou a passagem, entrou no navio que ia para Tarsis. Ele fez tudo legal, não teve nada ilegal. Porém, nós estamos falando sobre algo que não se enxerga. Alicerce não se enxerga, gente. Nós enxergamos a construção. Não sabemos o que está por baixo, porque quem fez, já fez. Nós sabemos o que está por cima, o que a gente vê, a forma que a gente vê. Quem olha para Jonas, profeta. Mas quem olha a forma como que ele está edificando a vida dele, já pode mudar de ideia. Chamaria até de louco. Bom, ele foi lá e pagou a passagem, entrou no navio. E aí o Senhor fez no mar um grande vento, o qual também se tornou uma grande tempestade. Aí no versículo seguinte fala assim, da seguinte forma:
Então, começa a envolver os outros, tá? Temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, D minúsculo, então não é nenhum verdadeiro, e lançavam no mar as fazendas, que são os bens, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, olha interessante aqui, gente, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O Jonas, então, pagou a passagem, desceu no porão do navio e, pum, dormiu profundo sono, aquele que apaga, porque profundo já dá para entender isso. E aí os marinheiros lá em cima, aonde Jonas não estava, começou a pegar e viu a tempestade e jogar os bens fora. Olhando para quem é o comandante, e a Bíblia fala que tem claramente um capitão, eu fico pensando, vou falar o mesmo exemplo. Hoje temos tecnologia, quando a gente observa isso e aquilo, a gente vê, por exemplo, esses negócios de aeronave, né, que faz isso, até para navio. Eles olham com antecedência, pessoal, o clima, pelo menos essa é a ideia. Não sei se você já comprou uma passagem de avião que você teve que esperar porque o clima não era favorável na época. No dia, você teve que esperar o próximo, abaixar, fazer isso e aquilo. Já aconteceu de atrasar isso por causa disso. Porque eles olham e falam assim, não dá para voar, não dá para navegar. E eu creio que o capitão, por experiência, deve ter olhado e falado, não, hoje o dia está ótimo. Hoje o dia está maravilhoso. Dá para nós começarmos essa viagem tranquilamente. Cadê todos os tripulantes? Está tudo certo, vamos lá, podemos... levante alce a âncora, levanta, faz tudo pronto, vamos viagem, seguir viagem. O tempo está bom. Só que aconteceu que foi de repente que apareceu uma grande tempestade. Foi fora do plano, e tudo que sai do plano, desconfia, viu, gente? Tudo que sai do plano, desconfia. E aí tem que buscar um motivo do que aconteceu. Por que está acontecendo um negócio desse? Pastor, estava tudo em ordem. Sabe, minha família está tudo unida, mas não sei o que aconteceu, meu filho virou a cabeça. Desconfia. Óbvio que você já tem discernimento para saber que tem uma ação demoníaca, sei lá, contrária, indução no mínimo. Mas vai mais a fundo, porque o Jonas estava onde? No porão, gente. E ele estava como? Agitado, debatendo, xingando, resmungando, dormindo. E o que me chama a atenção é o capitão. O capitão que me chama a atenção. E é isso que eu quero dizer. Deus te deu uma embarcação. Você não tenha dúvida disso. Só que ele também te deu o chapéuzinho de capitão. É só um exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Para você comandar essa embarcação. Vocês sabem que vocês são especiais, né? E ele não te daria algo grande se você não tivesse capacidade, mas ele te deu. Só que algumas vezes a gente deixa alguns Jonas entrar na nossa vida. E quando eu digo Jonas, não é só ser humano, não, pelo amor de Deus. Mas quantas coisas na nossa caminhada não está adormecida dentro do nosso coração, hein, pessoal? Emoções, sentimentos no geral, decisões e assim vai. A forma como que a gente trata as circunstâncias e a gente deixa adormecer. E aí está acontecendo na nossa vida visual uma tempestade tremenda, só que o motivo da tempestade está lá no mais profundo, dormindo, como se fizesse parte daquilo, como se fosse normal. Então vamos desconfiar, no bom sentido, não é desconfiança, nem quero colocar nada na cabeça de ninguém, mas entendendo que se tem uma tempestade, você tem que descobrir o motivo dela. Se foi enviada pelo Senhor como provação, você fica tranquilo, foi o diabo que usou, que seja, você vai orar como Jesus fez e o mar vai se aquietar na sequência. Se você orou, usou o poder de Deus, não se aquietou, aí você já tem um pé atrás e fala, calma aí. Se a minha oração não fez efeito, eu tenho que descobrir o motivo então. Eu tenho que descobrir, deve ter algum Jonas no meu porão aí. Deve ter alguma história mal contada. Eu devo estar me baseando em alguma mentira. Eu tenho que acordar isso, eu tenho que fazer ela virar verdade. Sabe, são tantas coisas que a gente pode tratar aqui que ficaria um culto muito grande. Mas, de forma resumida, você é o capitão. Vai no seu porão, aonde você costuma guardar todas as lembranças e começa a acordar o que não tem que estar ali. Aí fica cada um a critério o que é isso. Não dá para eu entrar na cabeça da pessoa e falar, é o fulano, só se Deus me mostrar de forma realmente de forma de inspiração e dizer até o nome da pessoa ou da situação. Mas não adianta a gente fingir, tem que ser uma coisa muito pessoal, né? Muito sincera. Aí aqui o versículo onde que eu queria continuar e chegar, no 6, que é o que me chama a atenção para falar para vocês. Ó. E o mestre do navio,
que é o capitão, chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aí vamos fazer aqui uma pergunta para nós no geral e responder para a gente, povo de Deus. Vocês acham que se o capitão não procurasse um motivo, Jonas ia acordar sozinho? É isso que me chama a atenção. Jonas era o motivo de tudo estar acontecendo. Só que se o capitão não se preocupasse em ir atrás de um motivo e procurar e falar, tem alguma coisa errada que não está certa, tem alguma coisa torta que não está direita, já ouviu, né, essas expressões? Se ele não se preocupasse, o Jonas estava num profundo sono, ele ia continuar dormindo. E o navio ia acontecer o que com o navio? Porque o poder do navio está na mão de quem, gente? Do capitão, gente. A tempestade está na mão de Deus, mas o navio está na mão do capitão. Então, a direção da sua casa, principalmente o campo espiritual, que muitos talvez ainda lá fora não creem, mas você, por estar aqui, crê, está nas suas mãos. Mas a boa notícia é que você tem o poder para mudar tudo. Eis que vos dou poder. Quem falou isso? Jesus. Para quem? Para os anjos ou para o ser humano? Para nós, gente. Para pisar serpentes e escorpiões. E se beber, caso aconteça alguma coisa mortífera, não lhe falar dano algum. Ele deu poder para você mudar qualquer área da sua vida hoje. Hoje não é só agora. Só que entender isso faz toda a diferença. Você tem o poder de fazer com que tudo que está errado, adormecido, que a gente às vezes deixa lá, seja despertado e lançado fora. Ou você tem o poder de falar, não, tadinho, o sono está bem profundo, deixa o menino dormir quieto, que no caso é o Jonas, né? Vamos tentar resolver com nossos braços, porque você pode tentar resolver do seu jeito. Ninguém vai te obrigar a mudar nada. Só que, se eu quiser que as tempestades cessem, tem tempestade que vai cessar e a casa vai continuar de pé, porque nós, como comandantes dela, fizemos o correto. Então despertem aquilo que está dentro da sua caminhada com Deus, que está de alguma forma, não só com Deus, mas através de Deus também, né? Não é só com Deus, dentro do seu casamento, da sua família. Às vezes é um jeito, gente, sem desmerecer, por favor, sem atacar, sem falar, só despertar mesmo. Às vezes é um jeito. Pastor, há bom tempo, vou usar esse exemplo assim, fica fácil, eu sou uma pessoa um pouquinho bruta. Eu trato as pessoas um pouquinho com desdém, dentro da minha própria família. Às vezes com a pessoa de fora a gente é todo educado, mas com as pessoas de dentro somos assim um pouquinho menos educados. E isso vai ferindo, porque quem convive com a gente vê todos os dias isso. Quem convive pouco, se a gente fizer, depois releva. Mas aquele que tem todos os dias, então calma aí, esse é um Jonas adormecido na minha vida. Eu sou capitão dela, eu estou percebendo que esse tipo de atitude, ao invés de apaziguar as tempestades, piora elas. Aí eu vejo minha família jogando todos os bens fora, todos os nossos sonhos fora, os projetos fora, e eu não estou fazendo nada. Mas quem mandou Jonas entrar? Fui eu, o capitão. Mas quem que vai mandar Jonas sair? Sou eu, o capitão. Mas ele pagou, foi legal, foi. Eu achei que era certo, mas eu reconheci, não é certo, está errado. Então vamos descer no mais profundo porão hoje, gente, das nossas memórias, das nossas lembranças, e vamos reconhecer que precisa despertar alguma coisa. Não é possível que o que está acontecendo na vida de quem quer que seja ruim, Deus não esteja presente. O que cabe a gente é entender que para Ele mostrar que está presente é que a gente pare de ver uma tempestade e saiba que Ele que está no controle. E a tempestade que no caso está acontecendo aqui, que aconteceu, e pode estar acontecendo na vida de alguém, que é lógico que não é física aqui, mas é sobrenatural, possivelmente é porque temos alguma coisa lá deixada que está dormindo, como se fosse parte, sabe? Deixa ele lá. O que me chamou a atenção para pregar isso agora é justamente esse capitão, que vai gerar outras mensagens, que foi o responsável de descer no porão e falar, acorda, rapaz. Sei lá se ele falou assim, né? Ali falou dormente, né, gente? Acorda, dormente. Você não sabe que está afundando seu casamento. É um exemplo, tá, gente? Que está afundando seu casamento. Você não sabe que a sua vida pessoal está afundando? Acorda. Acorda, tira o que está fazendo afundar. Às vezes não é um peso físico, não.
Às vezes são emoções guardadas. São tantas coisas que a gente pode trazer, né, gente? Mas a boa notícia que a gente tem é que o capitão tomou a decisão certa ou não? Tomou, gente. Ele despertou, o Jonas falou, vou subir. Aí subiram, lançaram sortes, resumindo, tá? Lançaram sortes, caiu sobre Jonas. Aí fez aquela que era um conceito pagão, tá? Mas na época deles, e eles não eram hebreus, o hebreu era o Jonas. Aí o Jonas explicou, a culpa é minha. Na verdade, a gente sempre sabe o que é, né, gente? A gente que faz de louco, né? Mas a gente sabe. A culpa é minha. A única forma de vocês viverem, para não falarem a sua tempestade cessar, é vocês me lançarem fora. Os marinheiros falam, não, de forma alguma, vamos tentar achar uma terra firme e lá você sai. Não dá para achar terra firme, me lancem fora. E a Bíblia diz que então lançaram. Quem será que foi o que consentiu, que permitiu, deu o ok? Olha, podem fazer isso. O dono do navio, né, gente? O capitão. Então, assim, Deus está no controle da nossa vida? É claro que está. Só que Ele também deu algo para nós e nos deu controle. E falou assim, olha, literalmente, você que decide. Eu sei que pode ser bem fácil falar assim, mas é. Você que decide. Em qual área da sua vida você vai ficar? Supondo, gente, que alguém hoje veio e te chateou. E acontece isso de vez em quando. A gente não gosta, mas você sabe que às vezes acontece. Alguém vem e fala alguma coisa, é desaforado, sabe aquela coisa toda? Aí você vai ter duas escolhas, certo, gente? Em aceitar e deixar essa pessoa entrar no seu navio e dormir, não a pessoa em si, tá? Mas o que ela fez e ficar ali, e isso traz tanto prejuízo pra gente, porque mexe com o emocional, traz doença, traz coisas ruins, é negativa a coisa. Bom, a gente guarda ali, deixa ali, ou a gente vai lá, não preciso deixar entrar, e se um dia fez, eu vou despertar e vou lançar isso fora. É uma decisão nossa. Só que para isso a gente já teve ter tido prejuízo. E a gente tem que parar para pensar. Então, ou eu aceito aquilo ou rejeito. Porque eu tenho esse controle. Deus me deu esse poder, gente. Deus me deu esse poder de fazer as coisas certas e me deu esse poder de fazer as coisas erradas. Então vamos fazer as coisas certas. É uma decisão nossa. Para dar mais ênfase nisso, Lucas capítulo 15. Aí é outra história, tá? Mas se você observar, dentro da decisão, do potencial que cada um tem, tomar a decisão certa. De você ser uma grande bênção que Deus quer que vocês sejam, e vocês são, para fazer a sua vida transbordar. Pessoal, está na hora, mais do que nunca. A gente sempre fala isso, mas é verdade, só confirmando. De expandir, de crescer na graça de Deus, de viver de verdade. E está sendo assim, graças a Deus. Né? Muitos desses passos que a gente dá geram lutas, mas não porque estamos no erro, mas porque estamos acertando. Porque a gente vai chegar do outro lado, pessoal, e vai contar as bênçãos, viu? Porém, até lá, Lucas 15, vamos lá. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, conhecida a mensagem, mas eu vou ler, tá, gente? Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Bom, a passagem do filho pródigo, creio eu que a maioria já ouviu falar. Vocês concordam que a decisão de pegar a parte dele era totalmente do próprio rapaz? E eles pegaram, e o pai não limitou? Deus não está no controle da vida dos filhos, pessoal. Só que ele deixou os filhos decidirem muitas coisas, sim. Ele te dá tanta coisa, me dá tanta coisa, a gente faz o que a gente acha certo. Esse achar certo que é o problema. E aconteceu que esse cidadão, então, esse um dos 2 filhos, pegou a parte que lhe cabia, antecipou, que não deveria, no meu ponto de vista, não se deve antecipar a herança, você tem que esperar o tempo certo. Porém, ele foi lá e fez, e aí ele tomou a decisão dele em gastar tudo com tudo que não prestava. Decisão dele. Ele trouxe uma tempestade, né, diferente de físico, como aconteceu com Jonas, mas ele não trouxe uma tempestade para a vida dele. No começo não parecia tudo maravilhoso? Imagina ele saindo com aqueles bens, com aquele dinheirão todo, né? A consequência, tudo mais lá, sabe, daquilo que ele recebeu, não consequência, mas o dinheiro em si. E ele falou, olha ali, peguei minha parte, vou lá, chamo todo mundo, compro isso, vendo aquilo, tudo está certo, vendo nada, né? Só gasta. Só que a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo que ele tinha, e de forma absoluta. E para quem não sabe, pródigo significa desperdiçador. E aí ele foi e gastou tudo, a ponto de chegar num ponto que ele só tinha a vida dele, em um trabalho que ele conseguiu
para alimentar porcos. A Bíblia deixa isso bem claro, a parábola, né? E lá, quando ele estava praticamente para alimentar os porcos, ele decidiu despertar o Jonas dele. Juntando as mensagens, tá? Tinha algo errado ali, não tinha? Claro que tinha, não precisa ver, a consequência gerou isso. Ele poderia ter evitado isso? Poderia. Evitou? Não. Mas o mais importante, pessoal, é que ele estava decidido a fazer o quê? A mudar. Dá tempo, pessoal, de não afundar o navio, né, gente? Dá tempo de salvar um lar, não dá, gente? Não sei se alguém está precisando disso, para essa mensagem para isso. Dá tempo de salvar um casamento, não dá? Tudo vai depender do quê? Do comando que você der. Tudo depende do comando que você der. Deus te deu poder para você comandar. Sabe, aquilo que você foi colocado para fazer. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer do jeito certo ou errado, defina. Mas entenda que você tem esse poder, você é o capitão desse navio que Deus te deu. Você é a capitã desse navio que Deus te deu, sabe, sobre todas as decisões você define. Só que eu te digo, defina para o lado certo, porque se definir para o errado vai ter consequência. Não é que a gente tá, é real, tá aqui, não tá, gente? É claro, bem fácil. Então vamos tomar a decisão correta, porque muito mais é o que Deus tem para nós. Esse cidadão aqui, esse jovem, o filho pródigo, né? Ele chegou a um ponto, então, que ele estava ali alimentando a comida dos porcos, aí a gente chama, né, que deu despertar, caiu a ficha, hoje é a ligação, sei lá, né, passou, sei lá, tantas coisas. Deu certo na cabeça dele, falou, poxa, o que eu estou fazendo? Olha o estado que eu fiquei. O famoso antes tarde do que nunca, né, entra no assunto. Olha o estado que eu fiquei, por que eu não valorizei quando eu tive chance? Dá tempo de valorizar ainda? Sem certo falar, dependendo da área, né? Mas se autovalorizar, eu sei que dá tempo. Aí o que eu tenho que fazer então? Aí o que o jovem rico, não sei porque eu chamo de jovem rico ele. O filho pródigo fez, era jovem rico, né? Mas não é mais não. O que o filho pródigo fez? Na verdade, se arrependeu. Ele voltou, correndo o risco de não ser aceito, mas ele voltou mudado. Ele tomou a decisão que nós, como capitães do nosso navio, das nossas caminhadas, podemos tomar. Gente, tem tudo para dar certo. No caso dele, ele foi lá e tomou a decisão, como o capitão fez com Jonas. O que você está fazendo aí, dormente? No caso do filho pródigo, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu vim parar? Sabe aquela coisa? Como que eu pude fazer isso? Eu estava tão bem. Aí foi onde que ele começa a fazer autoanálise, autojulgamento, que é uma coisa que é tremenda. Se todo mundo fizesse, o mundo seria melhor. Olha, eu não comia melhor em casa. Os trabalhadores do meu pai, a história é essa, né, gente? Comem melhor do que eu estou aqui como filho dele, desejando. Ele não chegou a comer, pelo menos a Bíblia não dá esse detalhe, é uma parábola. Eu estou desejando comer a comida de porco, dos porcos, eu estou querendo. Enquanto eu alimento eles, eu falo assim, nossa, que fome. Imagina, só que aí o que aconteceu? Ele despertou. Aquele levantar aconteceu. Dá tempo da gente mudar tudo, porque o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Mas do que Deus deu para nós está nas nossas mãos. E Ele é aquele que está, de certa forma, nos usando para dizer, gente, não que haja, mas se houver algum Jonas dormindo, se tiver alguém num profundo sono ou algo, gente, vai lá, faz isso hoje, desperta, dá tempo de mudar qualquer situação da sua vida. Aí eu posso dizer que eu falei na vigília, né, quem esteve aí, a vida está a seu favor. É tempo de viver ou não é? Lembre-se, gente, não é de sobreviver, é de viver, é de respirar. Uma decisão pode mudar tudo, gente. Uma decisão certa, né? Como uma decisão errada também pode mudar para pior, mas vamos tomar a decisão certa. Imagina só, gente, uma pessoa, dependente de quem seja, tá, gente? Ela recebe um diagnóstico de diabetes, só para ficar mais fácil, bem humanizado, fica mais fácil de entender. E aí ela pergunta para o médico, óbvio, mas por que, doutor, eu estou assim? É genético? Pode ser genético? Pode, mas se você não fosse uma pessoa que comesse muitas coisas com açúcar, não estaria desse jeito, mesmo com a genética. Tem reversão, doutor? Tem. Você vai fazer esse tratamento e você vai diminuir isso, isso e aquilo. Você quer viver? Quero. Então faz que você vive. Você quer sobreviver? Leva de qualquer jeito. Você pode ser internado e sair dessa ou não. Cabe a você, aí você sobrevive.
Aí você vai tomar a decisão da sua vida. Você vai despertar ou vai continuar dormindo? O que vocês escolheriam nessa área? É lógico que tem que ser despertar, né? É uma pergunta bem simples. É da mesma forma, gente. Pode ser no campo físico, pode ser no espiritual, pode ser no sobrenatural, né? No geral, que é sobrenatural. Pode ser no material totalmente, mas é uma coisa muito clara, né? Se eu trato mal alguém, eu posso tomar a decisão de continuar dormindo nessa área e continuar tratando mal. Mas eu posso tratar bem ou não posso, gente? Eu decidi tratar bem, vamos fazer isso. Você vai ver que a sua vida vai, facilitar. E que as tempestades, elas não são tão grandes quanto você pensava. Que na verdade uma atitude dessa vai trazer bonança. Aí você vai olhar assim, meu Deus, olha o que eu tinha. São tantos detalhes da nossa vida, né, gente? Que fazem a diferença. Sabe, são pequenas coisas assim. Não sei se vocês têm filhos pequenos, ou sei de alguns que a gente vê, né? Mas aproveita, o tempo de dar atenção é agora. Porque eles crescem ou não? Cresce, gente. Pode ter certeza, com 15 anos, ela não vai estar querendo estar igual o bebezinho lá no colo do papai, igual o meu fica aqui no nosso colo, gente. Aí depois a gente vai simplesmente chegar com 15 anos, nossa, pastor, meu filho não quer saber de mim. Por quê? Aí você vai lembrar do seu tempo lá atrás. Você despertou quando o pastor pregou que tinha que dar mais atenção? São coisinhas pequenas, né? Parece bobas no começo. Fala assim, eu tenho, não tem não, gente. O tempo passa rápido ou não passa, gente? Dá atenção hoje, irmão. Não fica assim, não. Não, que eu tenho que ter dinheiro, gente. Que adianta ter dinheiro se seu filho não ter pai? Sabe, são pequenos detalhes. Dá tempo de despertar esse Jonas, isso que eu quero dizer para vocês. Porque existem tempestades que a gente pode evitar. Se Jonas não tivesse entrado naquele navio, aquele navio nunca passava uma tempestade. Mas louvado seja Deus de verdade por aquele capitão, porque ele salvou uma tripulação toda. Por que ele salvou, gente? Porque ele foi atrás do que estava errado. Se ele não fosse, Jonas continuaria dormindo e reforço. O navio afundava, não tenha dúvida, porque a tempestade era para afundar o navio. Mas ele foi lá e conseguiu. Então vamos fazer isso. É um tempo muito propício, é muito oportuno. É tão gostoso, né, gente, fazer coisa boa. Deus vai honrar vocês nisso, gente. Só se apega no que o Espírito Santo fala e avancem, porque coisas maiores estão chegando para quem crê. É tempo de a gente conquistar. Amém, gente? Que Ele fale mais ao coraçãozinho tão lindo de vocês, Ele fortaleça e vocês avancem e saibam que quem está no controle da sua vida não dorme. Então não deixa ninguém dormir no seu navio, não. Amém? Que Deus te dirija e te conduza. Vamos fazer a oração? Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ageu 2, versículo 8 diz isso. O porquê? Ficamos então tão preocupados muitas vezes. Somos seres humanos. Talvez essa é a resposta certa. Somos sempre movidos à pressão de terceiros. Talvez também essa seja uma resposta certa. Mas dá para entender que em nenhum momento Deus ele erra. Dá para entender em que em nenhum momento o seu Deus ele falha. A sua vida foi construída por Ele e com a sua obediência. Então não dá para regredir, só temos que avançar. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, o Senhor é aquele que comanda todo o nosso viver. Mas também nos deu autonomia para comandar algumas coisas grandiosas nessa terra. E que estas coisas há, Senhor, de revolucionar nossa família, há de revolucionar nossas vidas, nossa sociedade. Então, Espírito Santo, o Senhor quem dirige, fala conosco e move em nosso favor, Pai. Em nome de Jesus, mova, Senhor, em nosso favor. Pois nós precisamos de Ti. Pois nós precisamos da Sua ajuda, da Tua verdade. Convido a igreja a levantar as suas mãos em oração a Deus.